Então, a ideia é a gente fazer um balanço desses últimos meses, desse enfrentamento que nós capixabas demos em Brasília na luta pela manutenção daquilo que a gente considera importante e relevante. Eu acho que dessa vez assim, nós fomos à luta, nós discutimos a parte, que é o nosso Estado, que é o Espírito Santo, mas discutimos o todo, discutimos a federação, discutimos a qualidade das relações do governo central com os estados e com os municípios, a importância dos incentivos fiscais. Então, da mesma forma que historicamente nós tivemos capacidade de resistir e de ir adiante, eu acho que agora também nós vamos ter toda a capacidade para poder ir adiante, para montar uma agenda para esse Espírito Santo, sabe, pós-Fundap. Não adianta ficar chorando o leite derramado, quer dizer, foi assim historicamente. É bom olhar para a história, Sandra. O Espírito Santo, a partir do início da colonização em 1535, por 3 séculos, praticamente sem forte integração com o Brasil. Durante o século XVIII, quando se tirou o ouro em Minas Gerais, a exploração do ouro em Minas Gerais, nós não pudemos ter desenvolvimento para proteger aquela riqueza por determinação da coroa portuguesa. E daí para frente foi uma história de superação com a recepção dos imigrantes e a estruturação da economia cafeeira, que passou a ser a principal atividade econômica do Estado. Foram muitas pequenas propriedades produzindo café e foi uma construção de mais de um século. Nos anos 60, 1960, com a crise de preços internacionais, o governo federal instituiu a política de erradicação. O Espírito Santo foi o que mais sofreu com a erradicação. 53% dos nossos cafezais foram erradicados, a produção caiu, a riqueza diminuiu, 60 mil pessoas foram desempregadas, aproximadamente 250 mil pessoas, um quarto da população que vivia no campo, teve que sair do campo, parte para a região metropolitana e parte para o norte, para Rondônia, procurando outro meio de vida. Então isso foi um impacto muito forte, mas o Espírito Santo superou isso. Superou com união política, superou com instituições públicas renovadas para apoiar o desenvolvimento, superou criando fundos, criando Fundap, que agora enfrentou essa situação que leva praticamente à sua finalização. Eu acho que é importante a gente dizer, bom, que naquela época, quando a gente teve a erradicação dos cafezais, houve um início de industrialização no Estado. Também uma industrialização planejada, digamos assim, de fora para dentro, e isso veio mais tarde a trazer problemas, quer dizer, culminou numa crise de grandes proporções, uma crise institucional, ética, política, e agora é uma história já mais recente que a gente conhece, que foi outra superação importante dos capixabas. Aí já com o governo Paulo Artung, quer dizer, houve uma grande união estadual, uma grande união local, nós tivemos que resolver um problema colocado pelas nossas instituições, nós tivemos que, por essa união, conseguir sair melhorando o ambiente de negócios, fazendo com que as empresas que estavam querendo vir para cá, mas não tinham um bom ambiente para produzir, viessem e percebessem realmente uma virada muito grande que os capixabas deram nas suas instituições. Então isso foi muito importante, veio acompanhado por outras oportunidades de negócios, como o ciclo do petróleo, do gás, uma diversificação muito grande, rumo ao litoral norte, rumo ao litoral sul, o interior também se fortaleceu e isso também, quer dizer, foi uma grande superação que nós vivemos recentemente e eu acho que é uma coisa que está muito mais presente na nossa história agora, né? Nós, capixabas, tivemos capacidade ao longo da nossa história de enfrentar muitos e muitos desafios. Nós estamos diante de um outro importante desafio, mas a impressão que tenho é que o nosso Estado hoje ele está muito mais organizado, ele está muito mais estruturado, a sua economia é muito mais diversificada. Eu acho que nós temos que concentrar as nossas energias em torno desse que é um desafio que os capixabas vão superar de novo, assim como superaram ao longo da sua história. Eu tenho dito brincando que o capixaba, sabe, foi o osso duro de roer e vai continuar sendo o osso duro de roer. Eu acho, inclusive, que esse episódio, quer dizer, lembrando um pouquinho como os chineses trabalham, vendo na crise oportunidade para se reinventar, eu acho que nós precisamos, a partir dessa experiência com o Fundap, pensar naquilo que nós vamos estar fazendo com os nossos royalties do petróleo. Nós precisamos fazer um debate mais aprofundado em relação a esses royalties, porque eles também são finitos. Em algum momento a produção vai decair, e ao decair, vai decair também os royalties. E aí é necessário que nós, capixabas, possamos nos valer das boas experiências internacionais que pouparam, acreditando, sobretudo, na participação
das futuras gerações. Então, quando a gente olha para a nossa história, a gente vê que tem uma marca no Espírito Santo. Os capixabas têm uma história, têm uma marca de luta, de defesa, sabe, de superação. Quer dizer, foi assim agora em Brasília. Nós lutamos pelo Espírito Santo, fizemos aquilo que podíamos ter feito, sabe, demos assim todo o nosso esforço e a nossa energia. Não conseguimos ir adiante, porque o governo federal, a meu juízo, equivocadamente, se convenceu de uma outra tese que não vai gerar diminuição nem redução das importações, porque o que gera o aumento das importações é a taxa de câmbio efetiva, é o Brasil tendo que importar para poder suprir as suas empresas, porque as importações, elas são importações que complementam aquilo que o Brasil produz, né? Quer dizer, 85% daquilo que o Brasil está importando é máquina, é equipamento, é insumo, etc. e tal. Então, o que vai produzir na prática é uma concentração ainda maior da economia brasileira. Mas eu acho que nós hoje estamos muito mais preparados. Diante de tantos e tantos desafios, eu estou convencido que nós temos mais um pela frente. E aí, se a gente manter a nossa união e esses valores que são tão caros aos capixabas, eu acho que o Espírito Santo vai continuar crescendo muito, vai continuar produzindo aquilo que é fundamental, que é a prosperidade compartilhada, e vai continuar contribuindo com o desenvolvimento nacional. É nisso que eu acredito, eu acho que isso é possível, e eu estou muito firme que as nossas condições hoje, elas são infinitamente melhores, né, de que foram lá atrás, os nossos antepassados, enfim, tiveram que dar muito mais duro. Então, vamos ter que dar muito duro, mas capixaba é osso duro de roer e vai adiante.